Atividade 1. Leitura de infográfico. Como o próprio nome diz, infográfico é um gráfico de informações. Nesta atividade, eles utilizaram um infográfico sobre a gripe A em números. Então, mostra os casos e mortes pelo vírus na capital paulista, que é a cidade de São Paulo, onde nós moramos. Deste lado aqui, mostra um gráfico de colunas que registra o número de casos que ocorreram aqui na cidade de São Paulo entre os anos de 2010 e 2013. E deste lado, mostra um outro gráfico de colunas que registrou a quantidade de óbitos, quer dizer, de mortes que ocorreram aqui na cidade de São Paulo, também entre os anos de 2010 a 2013. Aqui ao lado nós temos importantes informações sobre a gripe A. Aqui tem uma introdução, aqui está dizendo o que é a gripe A, que é uma doença respiratória aguda causada por um vírus chamado H1N1. Os sintomas que uma pessoa sente quando está com a gripe A, como ela é transmitida, como podemos nos prevenir contra a gripe e o que fazer quando há suspeita de contaminação pela gripe A. Todos esses números, todos esses dados que aparecem aqui no infográfico foram coletados na cidade de São Paulo quando ocorreu a epidemia, ok? E todas essas informações juntas, tá? Todas essas aqui foram retiradas desta fonte aqui, que é o jornal A Folha de São Paulo, tá? Então, vamos à correção. A primeira pergunta é: qual é o assunto do gráfico? Então, o assunto é gripe A na cidade de São Paulo. Número 2. Qual é o título do gráfico? Então, o título do gráfico é gripe A em números. 3. Onde os dados do gráfico foram coletados? Então, os números que aparecem lá foram coletados na cidade de São Paulo. Número 4. O que é gripe A? Então, é uma doença respiratória aguda causada por um vírus chamado H1N1. Número 5. Quem deveria tomar a vacina da gripe A em 2013? Então, eu fui procurar fui pesquisar no Google e obtive essas informações aqui. Então, crianças entre 6 meses e 5 anos e 11 meses, quer dizer, antes de completar 6 anos, todas as crianças deveriam ser vacinadas. Os idosos a partir de 60 anos, gestantes e pessoas do grupo de risco. São aquelas que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma, ok? Número 6. Qual foi o número de casos da gripe A em 2010?
Então, no ano de 2010, ocorreram 30 casos. Número 7. De acordo com a leitura do infográfico, responda V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Primeira informação. Letra A. Foram registrados no ano de 2009 1.965 casos de gripe A na capital paulista. Verdadeiro. Letra B. Os dados do ano de 2013 referem-se ao período de janeiro a 17 de maio. Verdadeiro. Letra C. Foram registrados 62 casos a mais de gripe A no ano de 2012 do que o número de casos registrados em 2011. Falso. No ano de 2010, foram registrados 16 casos de gripe A mais do que o número de casos registrados em 2011. Verdadeiro. Letra E. Levar as mãos aos olhos é uma maneira de se proteger da gripe A. É falso. Letra F. Com certeza, o número de casos de gripe A registrados na capital paulista em 2013 vai superar todos os casos registrados na cidade entre 2010 e 2012. Verdadeiro. Porque eu fiz uma continha, né? Juntei todos os casos que ocorreram entre 2010 e 2012 e deu um total de 92 casos. Só que em 2013 ocorreram 252 casos. Então, é um número bem acima, né, do número de casos de 2010 a 2012. Então, é verdadeira a afirmação. Letra G. Os sintomas da gripe A são os mesmos de uma gripe comum. Verdadeiro. E a última, letra H. O remédio que cura a gripe A só funciona até 24 horas após a contaminação. É falso, porque funciona até 48 horas após a contaminação. E a última pergunta da atividade 1 é: de acordo com o que você tem ouvido sobre a atual situação do mundo com o coronavírus, e o que acabou de ler sobre a H1N1, em sua opinião, há semelhanças entre H1N1 e coronavírus? Quais? Então, sim, há semelhanças, como as duas são causadas por vírus. Então, uma pelo coronavírus e a outra pelo H1N1. Possuem sintomas semelhantes. Outra coisa que tem de semelhante: a transmissão e a prevenção se dá da mesma forma. Então, para se prevenir e como ela é transmitida, as duas doenças são iguais. Então, aqui nós terminamos a correção da atividade número 1.